Eu estava terminando de secar a louça do café da manhã quando o telefone tocou. Atendi despreocupada, achando que era algum vendedor, mas ouvi a voz grave do gerente do nosso banco. Dona Helena, a senhora está sentada na minha frente agora? Eu cheguei a rir. Achei que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Respondi que não, claro que não, eu estava na minha cozinha. O silêncio que veio do outro lado da linha fez o sorriso sumir do meu rosto na mesma hora. O gerente respirou fundo e soltou a bomba. Então venha para cá imediatamente. O seu marido está na minha mesa exigindo o resgate total dos investimentos. E tem uma mulher de mãos dadas com ele. Uma mulher que apresentou a sua identidade e está assinando os papéis como se fosse a senhora. O pano de prato escorregou da minha mão e caiu no chão. Senti uma tontura violenta. Tive que me apoiar na pia para não desabar ali mesmo. Roberto tinha saído de casa fazia 2 horas. Me deu um beijo na testa e disse que ia resolver um problema rápido na rua. Meu nome é Helena. Tenho 60 anos e, naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar era nos 35 anos que passei trabalhando em hospitais, dobrando plantões, para juntar aquele dinheiro. 180 mil reais. Era a nossa velhice, o nosso seguro, a nossa vida. Peguei a chave do carro com a mão tremendo tanto que mal consegui acertar o buraco da ignição, com a certeza absoluta de que meu casamento de 4 décadas tinha acabado de virar pó. O trajeto até o banco foi um borrão. Eu não lembro se parei no sinal vermelho, se buzinaram para mim, se respirei. Minha cabeça estava explodindo com perguntas que não tinham resposta. Desde quando Roberto tinha uma amante? Como ela conseguiu meus documentos? Ele planejou isso há quanto tempo? A gente tinha transado na semana passada. Ele tinha me abraçado na cama e dito que me amava. Como um homem faz isso olhando nos olhos da mulher? Como ele conseguiu fingir tão bem durante todos esses anos? Eu senti uma ânsia de vômito subindo pela garganta, mas engoli seco e apertei o volante com mais força ainda. Não ia desmoronar. Não antes de olhar na cara dele e perguntar por quê. Quando estacionei o carro na frente da agência, minhas pernas estavam bambas. Desci do carro e a luz do sol de meio-dia bateu no meu rosto com tanta força que eu precisei fechar os olhos por 1 segundo. Respirei fundo 3 vezes. Entrei no banco tentando parecer calma, mas meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que todo mundo ali dentro estava ouvindo. A recepcionista me reconheceu na hora. A gente era cliente daquele banco fazia mais de 20 anos. Ela abriu a boca para me cumprimentar, mas eu passei direto, caminhando em direção às salas de atendimento no fundo. Ela não tentou me parar. Deve ter visto alguma coisa no meu rosto que disse para ela não se meter. Cheguei perto da sala do gerente e parei na frente da porta de vidro fosco. Conseguia ver as silhuetas lá dentro. 2 pessoas sentadas de frente para a mesa. O gerente de costas para mim, mexendo no computador. Encostei devagar e olhei pela fresta da porta que estava entreaberta. Foi aí que vi. Roberto estava sentado na cadeira da esquerda, com a coluna curvada para a frente, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Ele estava suando. Eu via as manchas escuras na camisa azul clara que eu mesma tinha passado na véspera. A mão direita dele estava pousada na mesa e os dedos tamborilavam sem parar num ritmo nervoso que eu nunca tinha visto nele. Roberto sempre foi um homem calmo, controlado. Ver ele daquele jeito me deu um aperto no peito tão forte que por um instante eu esqueci da raiva. E então eu vi a mulher ao lado dele. Ela estava de costas para mim, mas dava para perceber que usava uma peruca loira, um tom que tentava imitar o meu cabelo. O corte era parecido, na altura dos ombros, com as pontas levemente viradas para dentro. Ela usava um casaco bege. Meu casaco bege. Aquele que eu achava que tinha deixado na lavanderia na semana passada. Senti o sangue ferver. Aquela vaca estava vestida como eu, penteada como eu, fingindo ser eu para roubar meu dinheiro. Ela tinha a mão esquerda apoiada na coxa de Roberto
quase possessiva, como se estivesse marcando território. Eu quis arrebentar aquela porta, arrancar aquela peruca da cabeça dela e gritar até minha voz sumir. Mas algo me segurou. Não sei se foi instinto, medo ou pura curiosidade mórbida, mas eu fiquei ali parada, observando. O gerente, o Maurício, era um homem de uns 50 anos, sempre gentil e atencioso. Ele estava digitando alguma coisa no computador, mas percebi que ele demorava demais entre um clique e outro. Ele olhava para a tela, depois olhava para Roberto, depois para a mulher e voltava para a tela. Estava enrolando. Ele tinha me ligado fazia menos de 15 minutos, então sabia que eu estava a caminho. Maurício falou alguma coisa que eu não consegui ouvir direito, mas vi Roberto acenar com a cabeça, concordando. A mulher ao lado dele não se mexeu. Ela ficou imóvel como uma estátua, com aquela mão grudada na perna dele. Havia algo errado naquilo tudo. Não era só a traição, era outra coisa. Eu senti um calafrio subir pela minha espinha, mas não conseguia identificar o que era. De repente, Roberto levantou a cabeça e olhou diretamente para a porta. Direto para mim. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo através do vidro fosco, e o que eu vi ali não foi culpa, não foi vergonha, foi medo puro. Os olhos dele estavam arregalados, a boca entreaberta, e ele ficou completamente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Aquele olhar me perfurou o peito. Roberto não estava com cara de homem que acabou de ser pego no flagra com a amante. Ele estava com cara de homem que ia morrer. A mulher ao lado dele percebeu a mudança, virou levemente a cabeça na direção da porta, mas não o suficiente para eu ver o rosto dela. Maurício aproveitou a distração e se levantou da cadeira. Ele caminhou rapidamente até a porta e a abriu, bloqueando a visão de Roberto e da mulher com o corpo. Me puxou para o canto do corredor, longe da sala, e sussurrou bem baixinho no meu ouvido. Dona Helena, agradeço a Deus que a senhora chegou rápido. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas alguma coisa está muito errada. Essa mulher não abriu a boca uma vez sequer desde que sentou. Quem fala é só o Roberto, e ele está tremendo igual vara verde. Os documentos que ela apresentou são perfeitos, idênticos aos originais que temos no sistema, mas quando eu pedi a senha da conta conjunta, ela não soube responder. Foi o Roberto quem respondeu por ela. Eu inventei que o sistema estava lento, que precisava de autorizações da matriz, qualquer desculpa para ganhar tempo até a senhora chegar. Olhei para Maurício com os olhos marejados. Parte de mim queria agradecer, outra parte queria socar a parede. Perguntei a ele, com a voz embargada. Ela é jovem? É bonita? Maurício franziu a testa, como se não entendesse por que aquilo importava naquele momento, mas respondeu. Não consigo ver direito o rosto dela por causa da peruca e do óculos escuro que ela usa, mas ela parece ter uns 30 e poucos anos, magra, altura parecida com a sua. Dona Helena, eu acho que a senhora precisa entrar lá agora e resolver isso antes que eles desistam e tentem ir embora. Já avisei a segurança do banco para ficar de olho na porta, mas oficialmente eu não posso impedir um cliente de sacar o próprio dinheiro se ele apresentar os documentos certos e souber as senhas. Respirei fundo. Sequei as lágrimas que insistiam em cair com as costas da mão. Alisava minha blusa, passei os dedos no cabelo tentando me recompor. Não ia entrar naquela sala parecendo uma mulher destroçada. Ia entrar com a cabeça erguida. Maurício voltou para dentro da sala primeiro, pedindo desculpas pela demora e dizendo que o sistema finalmente tinha liberado. Eu esperei mais 10 segundos. Contei cada um deles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empurrei a porta e entrei. A primeira coisa que aconteceu quando eu entrei naquela sala foi o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar de dentro dos meus pulmões. Roberto virou a cabeça na minha direção e ficou branco. Não foi aquele branco de susto normal, foi um branco cadavérico, de quem acabou de receber uma sentença de morte.
A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. Ele tentou se levantar da cadeira, mas a mulher ao lado dele apertou o joelho dele com força, e eu vi os dedos dela afundarem na calça dele. Roberto congelou na hora e voltou a sentar. A mulher não virou o rosto para mim. Continuou de frente para a mesa do Maurício como se eu não existisse. Ela usava óculos escuros enormes, daqueles que cobrem metade do rosto, e a peruca loira caía perfeitamente nos ombros dela. De onde eu estava, dava para ver que ela tinha a pele clara, as unhas pintadas de vermelho escuro e usava um anel dourado no dedo médio. Meu casaco bege estava ajustado no corpo dela, e por um segundo absurdo eu pensei: ela veste o mesmo tamanho que eu. A raiva que eu sentia era tão grande que eu podia sentir o gosto de bile na boca. Maurício se levantou rapidamente e puxou uma cadeira para mim, posicionando-a do outro lado da mesa, de frente para Roberto e para aquela mulher. Eu sentei devagar, sem tirar os olhos do meu marido. Ele estava suando tanto que tinha gotas escorrendo pela testa. A camisa azul clara estava encharcada nas axilas. As mãos dele tremiam visivelmente sobre a mesa. Eu nunca tinha visto Roberto daquele jeito. Nem quando nosso filho nasceu prematuro e ficou na UTI por 2 semanas. Nem quando ele perdeu o emprego durante a crise. Nunca. Maurício pigarreou e disse com uma voz falsamente alegre: "Que bom que a senhora chegou, dona Helena. Estava explicando para o seu marido que, para transações acima de R$100.000, precisamos da presença de ambos os titulares da conta. É uma medida de segurança do banco." Ele olhou para a mulher e continuou: "A senhora que estava aqui pode ir embora agora, já que a verdadeira titular chegou." A mulher não se mexeu. Continuou sentada, com as mãos cruzadas no colo, imóvel como uma estátua. Roberto engoliu seco e disse com uma voz rouca que eu mal reconheci: "Helena, você não devia ter vindo." Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Não devia ter vindo? Não devia ter vindo para impedir que meu marido esvaziasse nossa conta com uma desconhecida vestida com minhas roupas? Eu senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas mordi o lábio com força para segurá-las. Não ia chorar, não ali, não na frente daquela mulher. Respirei fundo e disse com uma voz que saiu muito mais firme do que eu esperava: "Não devia ter vindo. Roberto, você está sentado aqui, do lado de uma mulher vestida como eu, com meus documentos, tentando roubar o dinheiro que eu juntei trabalhando a vida inteira. E você acha que eu não devia ter vindo?" Minha voz subiu no final da frase e eu percebi que estava gritando. Maurício se mexeu, desconfortável na cadeira, mas não disse nada. Roberto fechou os olhos com força, como se estivesse sentindo uma dor física. Quando abriu de novo, ele olhou diretamente para mim e pela primeira vez eu vi lágrimas nos olhos dele. Roberto nunca chorava, nem em velório, nem em filme. Nunca. "Helena, por favor", ele sussurrou. "Vá embora, vai para casa, tranca a porta, não abre para ninguém. Eu resolvo isso." Eu franzi a testa. Aquilo não fazia o menor sentido. Se ele estivesse fugindo com uma amante, por que estaria me pedindo para ir para casa e trancar a porta? Por que ele parecia apavorado em vez de envergonhado? Olhei para a mulher ao lado dele. Ela continuava imóvel, mas percebi que a mão direita dela estava dentro da bolsa que estava no colo. E ela não tirava a mão de lá. Ficava segurando alguma coisa dentro da bolsa. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Aquela mulher não era uma amante. Amantes não ficam mudas. Amantes não usam óculos escuros dentro de um banco com ar-condicionado. Amantes não seguram alguma coisa escondida dentro da bolsa enquanto o homem do lado sua frio. Senti meu coração disparar, mas dessa vez não era de raiva. Era de medo puro. Olhei para Maurício e disse, tentando manter a voz calma: "Maurício, você pode chamar a gerente geral aqui, por favor? Acho que precisamos de mais uma autorização para liberar esse valor todo." Maurício me olhou confuso por um segundo,
mas então entendeu. Ele acenou com a cabeça e disse que ia buscar a gerente. Levantou e saiu da sala, deixando a porta entreaberta. Eu vi ele fazer um sinal discreto para o segurança que estava no corredor. Assim que Maurício saiu, a mulher se mexeu pela primeira vez. Virou a cabeça levemente na minha direção, mas ainda não o suficiente para eu ver o rosto dela por baixo dos óculos e da peruca. Ela falou, e a voz que saiu de trás daqueles lábios pintados de vermelho era fria, metálica, sem emoção nenhuma. Dona Helena, sente-se quieta e fique calada. O seu marido vai assinar os papéis, vocês vão sacar o dinheiro e todo mundo vai para casa feliz. Se a senhora fizer qualquer gracinha, vai se arrepender muito. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Roberto soltou um gemido abafado e enterrou o rosto nas mãos. Olhei para ele e perguntei com a voz tremendo: Roberto, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Ele não respondeu. Continuou com o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Estava chorando. A mulher inclinou levemente a cabeça para o lado e continuou com aquela voz gelada. Seu marido me deve um favor grande, e hoje ele vai pagar. Simples assim. Agora fica quietinha aí e espera o gerente voltar para a gente terminar logo com isso. Ela apertou alguma coisa dentro da bolsa e eu vi Roberto se encolher na cadeira. Meu Deus! Ela estava armada. Minha mente começou a funcionar em alta velocidade. Se ela tinha uma arma, por que não tinha usado ainda? Por que ela estava ali no banco, fingindo ser eu, em vez de simplesmente assaltar a gente em casa? A resposta era óbvia, porque ela não queria chamar atenção. Ela queria que aquilo parecesse uma transação normal. Ela precisava da nossa cooperação para sacar o dinheiro sem levantar suspeitas. E provavelmente tinha alguém esperando lá fora, de olho na situação. Se a polícia chegasse, se houvesse algum tumulto, Roberto ou eu poderíamos nos machucar. Olhei ao redor da sala. Tinha uma câmera de segurança no canto superior direito, apontada diretamente para a mesa. A porta estava entreaberta e eu conseguia ver a movimentação no corredor. O segurança estava parado ali perto, fingindo mexer no celular, mas de olho na sala. Maurício tinha entendido que alguma coisa estava errada. Eu só precisava ganhar tempo. Virei para a mulher e disse, tentando soar o mais cooperativa possível: Tudo bem, eu assino o que for preciso, mas me explica uma coisa, como você conseguiu meus documentos? A mulher soltou uma risada curta, sem humor. Seu marido é muito prestativo. Ele me deu tudo o que eu pedi. RG, CPF, comprovante de residência. Até esse casaco ridículo que você usa. Olhei para Roberto, que continuava de cabeça baixa, e senti uma mistura de raiva e pena. Ele não estava me traindo. Ele estava sendo extorquido. Mas por quê? O que ele tinha feito para estar nessa situação? Respirei fundo e perguntei, diretamente para ele: Roberto, que favor é esse que você deve para ela? Ele levantou a cabeça devagar. O rosto dele estava vermelho, os olhos inchados. Abriu a boca para falar, mas a mulher o interrompeu. Não interessa o que ele fez, interessa que ele vai consertar. E você vai ajudar, Dona Helena, se quiser que ele chegue vivo em casa hoje. Senti as lágrimas finalmente escaparem dos meus olhos. Não era mais raiva, era puro terror. Olhei para Roberto e sussurrei: O que você fez? Ele balançou a cabeça desesperado e respondeu com a voz quebrada: Eu não fiz nada, Helena. Eu juro por Deus que não fiz nada. Eu só estava no lugar errado, na hora errada. A mulher revirou os olhos por trás dos óculos escuros e disse com impaciência: Chega de drama. O gerente vai voltar agora e vocês dois vão assinar os papéis direitinho. Vocês vão sorrir, vão agradecer o atendimento e vão sair daqui comigo. A gente vai até o estacionamento, vocês me entregam o dinheiro e eu desapareço da vida de vocês. Se alguém chamar a polícia, se alguém tentar ser herói, vocês dois morrem antes de a viatura chegar, entendido? Eu acenei com a cabeça, mas minha mente estava correndo. Ela tinha cometido um erro. Ela tinha contado o plano todo.
Ela ia nos levar para o estacionamento. Isso significava que ela não ia atirar aqui dentro, porque não queria testemunhas e não queria ser pega pelas câmeras. Ela precisava da gente vivos até sairmos do banco. E se ela precisava da gente vivos, então eu tinha uma chance. Maurício voltou para a sala, acompanhado de uma mulher de terno preto que eu nunca tinha visto antes. Ela se apresentou como a gerente regional e pediu desculpas pela demora. Sentou ao lado de Maurício e começou a digitar no computador, fazendo perguntas sobre a finalidade do saque, o destino do dinheiro, se pretendíamos abrir outra conta. Eu respondi tudo com calma, inventando uma história sobre uma reforma na casa, uma oportunidade de investimento, qualquer coisa que soasse convincente. Roberto ficou calado o tempo todo, apenas assinando onde mandavam. A mulher ao meu lado continuava imóvel, com a mão dentro da bolsa. Mas eu percebi que ela estava ficando nervosa. O processo estava demorando demais. A gerente regional estava fazendo perguntas demais. E quanto mais tempo passava, mais chance havia de alguma coisa dar errado para ela. Foi aí que eu tive a ideia. Foi enquanto esperávamos a gerente voltar com a autorização final que meu cérebro finalmente começou a funcionar direito. Eu estava olhando para a mulher ao lado de Roberto, com aquela mão enterrada dentro da bolsa, quando uma lembrança me atingiu como um soco. Quando eu entrei no banco, passei pela porta giratória, aquela porta enorme de vidro que trava quando detecta metal. Eu tinha passado por ela, e a mulher também tinha passado. Senti meu coração acelerar, mas dessa vez não era de medo. Era de algo diferente, uma mistura de raiva e clareza. Se ela tinha passado pela porta giratória, então ela não podia estar armada de verdade. Era impossível, a não ser que alguém do banco estivesse envolvido, a não ser que tivessem desligado o sistema. Olhei discretamente para Maurício, que estava sentado na cadeira dele, digitando no computador com a testa franzida. Ele parecia genuinamente preocupado. Não parecia alguém que estava ajudando uma criminosa. Olhei para a recepcionista lá fora, que atendia um cliente idoso com paciência. Olhei para o segurança que estava parado perto do corredor. Nada naquele banco parecia fora do normal. Nada parecia um esquema. E então pensei, se fosse um esquema interno, por que a mulher estaria tão nervosa? Por que ela não tinha simplesmente sacado a arma e nos obrigado a assinar tudo rápido? Por que estava esperando pacientemente, fingindo ser educada? A resposta veio como um raio, porque ela não tinha arma nenhuma. Senti um formigamento subir pelos meus braços. Olhei para a bolsa dela, para aquela mão que não saía de dentro. Será que eu estava certa? Será que ela estava blefando o tempo todo? Mas e se eu estivesse errada? E se ela tivesse conseguido passar alguma coisa pela porta? Uma faca, talvez? Ou uma arma de plástico que realmente funcionasse? Olhei para Roberto. Ele estava pálido, suando frio, completamente convencido de que a vida dele e a minha estavam em risco. E talvez estivessem mesmo. Mesmo que a arma fosse falsa, ela tinha dito que havia outras pessoas lá fora, comparsas vigiando. Será que isso era verdade? Ou era só mais um blefe para nos manter sob controle? Decidi arriscar. Quando a gerente voltou para a sala, eu respirei fundo e disse, com a voz mais firme que consegui: na verdade, estou muito preocupada com a segurança. Tem muita notícia de assalto em estacionamento de banco ultimamente. Será que, além da escolta até o carro, vocês poderiam chamar a polícia para nos acompanhar até em casa? É muito dinheiro e eu estou com medo. Senti a mulher ao meu lado ficar completamente rígida. Foi uma reação instantânea, involuntária. Os ombros dela subiram, a respiração ficou mais rápida. Ela virou a cabeça na minha direção pela primeira vez de verdade. E mesmo através daqueles óculos escuros ridículos, eu senti o olhar dela queimando na minha pele. Mas ela não disse nada. Não podia dizer nada sem se entregar. A gerente sorriu
e disse que sim, que eles tinham parceria com a polícia militar justamente para esses casos e que ia ligar agora mesmo. Saiu da sala com o celular na mão. Maurício continuou sentado, mas vi o canto da boca dele subir num sorriso quase imperceptível. Ele tinha entendido o que eu estava fazendo. A sala ficou em silêncio absoluto. A mulher tirou a mão de dentro da bolsa pela primeira vez desde que eu tinha entrado ali e colocou as 2 mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Foi um gesto de rendição disfarçado de calma. Mas eu vi. Eu vi o desespero nos movimentos dela. Roberto olhou para as mãos dela sobre a mesa e franziu a testa, confuso. Ele não tinha entendido ainda. A mulher se inclinou levemente na minha direção e sussurrou, tão baixo que Maurício não conseguiu ouvir. Você acabou de assinar a sentença de morte do seu marido. Mas a voz dela tinha perdido aquela frieza metálica. Agora tinha um tom de nervosismo, de ameaça vazia. Eu me inclinei também e sussurrei de volta, olhando diretamente para onde eu imaginava que estivessem os olhos dela. Você não tem arma nenhuma. Você passou pela porta giratória igual a todo mundo. Vi ela engolir seco. Os lábios dela se apertaram numa linha fina. Ela não respondeu. Não precisava. Eu estava certa. Mas então ela sussurrou de volta, e dessa vez a voz tinha um veneno real. Não preciso de arma aqui dentro. Meu parceiro está no carro preto estacionado em frente à casa de vocês agora. Se eu não ligar para ele em 10 minutos, ele entra lá e queima tudo. Senti meu estômago gelar. Será que isso era verdade? Olhei para Roberto, que tinha ouvido e estava branco como papel. Não tive tempo de pensar muito porque a porta se abriu e a gerente voltou acompanhada de 2 policiais militares. Meu coração quase explodiu no peito. A mulher ao meu lado ficou dura como pedra. Um dos policiais, um homem alto de uns 40 anos com expressão séria, olhou para cada um de nós e perguntou: Boa tarde, fomos chamados para fazer escolta de um saque de alto valor. Quem são os clientes? Maurício apontou para mim e para Roberto. O policial acenou e então olhou para essa mulher de peruca. E a senhora? Está com eles? A sala inteira ficou em silêncio. Senti o tempo parar. Aquele era o momento. Ou ela inventava alguma desculpa convincente, ou tudo desmoronava. A mulher abriu a boca para falar, mas antes que qualquer som saísse, eu disse, alto e claro: ela não está conosco. Ela tentou se passar por mim usando uma peruca e meus documentos roubados para ajudar meu marido a sacar nosso dinheiro. Ele está sendo extorquido. Roberto me olhou com os olhos arregalados, chocado. A mulher virou para mim com tanta raiva que eu pensei que ela fosse me bater. Mas não fez nada, porque não podia fazer nada. Os 2 policiais já tinham sacado as armas e apontado para ela. Mãos na cabeça, agora! Um deles ordenou. A mulher hesitou. Vi ela calcular as chances na cabeça. 2 policiais armados, seguranças do banco, testemunhas, câmeras. Ela não tinha para onde correr. Lentamente, ergueu as mãos e colocou na cabeça. Um dos policiais se aproximou por trás e disse: Vou revistar a bolsa. Onde está? A mulher apontou com o queixo para a bolsa que estava no colo dela. O policial pegou e abriu. Todos nós ficamos em silêncio, esperando. O policial enfiou a mão dentro e puxou uma arma. Meu coração parou. Mas então, ele olhou de perto, virou o objeto na mão e disse: É uma réplica, plástico, não atira. Mostrou para o outro policial que acenou, confirmando. Senti minhas pernas bambas de alívio. Roberto soltou um som estrangulado entre choro e riso nervoso. Eu estava certa. Ela estava blefando o tempo todo. A mulher fechou os olhos com força, derrotada. O policial algemou ela, tirou os óculos escuros do rosto dela, revelando uma mulher jovem, de uns 30 e poucos anos, com olhos claros, cheios de raiva. Arrancou a peruca loira, mostrando um cabelo castanho curto embaixo. Tirou meu casaco e entregou para mim com cuidado. Eu segurei contra o peito, tremendo.
O outro policial se ajoelhou na frente de Roberto e perguntou com voz gentil: "O senhor está bem? Consegue me contar o que aconteceu?" Roberto olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e começou a falar. Contou tudo. O bilhete no semáforo, a ligação ameaçando me machucar, o carro preto na frente de casa, a mulher que apareceu e o obrigou a ir para o banco. Ele acreditava que ela estava armada de verdade. Acreditava que eu ia morrer se ele não obedecesse. Enquanto Roberto falava, o outro policial saiu da sala e fez uma ligação pelo rádio. Voltou alguns minutos depois e disse: "Já mandamos uma viatura para o endereço de vocês. Se tiver alguém vigiando, vamos pegar." Olhou para a mulher algemada e perguntou: "Quantos são? Quem está no carro?" Ela não respondeu. Ficou em silêncio, olhando para o chão. O policial suspirou e disse: "Tudo bem, vamos descobrir de qualquer jeito." Levou a mulher para fora da sala. Maurício trouxe água para mim e para Roberto. Eu bebi tudo de um gole. A garganta estava seca como areia. Roberto me olhou e sussurrou, com a voz quebrada: "Você salvou nossa vida. Como você soube que a arma era falsa?" Segurei a mão dele e expliquei sobre a porta giratória, sobre o detector de metais, sobre como não fazia sentido ela estar armada de verdade. Roberto balançou a cabeça, incrédulo. "Eu nem pensei nisso, eu só tinha tanto medo de perder você que não conseguia pensar em mais nada." As lágrimas escorreram pelo rosto dele e eu abracei ele com toda a força que tinha. Ficamos ali, abraçados, chorando de alívio, enquanto Maurício discretamente saía da sala para nos dar privacidade. Cerca de meia hora depois, o policial voltou. Disse que tinham encontrado um homem dentro de um carro preto a 3 quadras da nossa casa. Ele tentou fugir quando viu a viatura, mas foi preso. No carro encontraram mais uma réplica de arma, documentos falsos e um celular com mensagens trocadas com a mulher. Eram só 2, não havia mais ninguém. A ameaça tinha acabado. Prestamos depoimento na delegacia, cancelamos o saque, voltamos para casa no fim da tarde exaustos, de mãos dadas. Quando entramos em casa e fechamos a porta, Roberto desabou no sofá e chorou como eu nunca tinha visto ele chorar na vida. Sentei do lado dele e deixei ele colocar tudo para fora. Todo o medo, todo o desespero, toda a impotência que ele sentiu naquele dia pensando que ia me perder. Quando ele se acalmou, seguramos as mãos e conversamos por horas. Ele me pediu perdão por não ter me contado na hora, por ter tentado resolver sozinho. Eu disse que entendia, que ele estava apavorado, que fez o que achou certo para me proteger. Pedi perdão por ter pensado, por alguns minutos terríveis, que ele estava me traindo. Nós 2 rimos e choramos ao mesmo tempo. Naquela noite, deitados na cama, Roberto me abraçou e sussurrou: "Você foi tão corajosa hoje. Eu teria entregado todo o nosso dinheiro sem pestanejar se você não tivesse percebido que era um golpe." Eu acariciei o rosto dele e respondi: "E você estava disposto a perder tudo para me proteger. Isso é amor de verdade." 2 semanas depois, recebemos a ligação da delegacia. A dupla tinha confessado tudo. Eram golpistas profissionais que escolhiam vítimas aleatórias e inventavam ameaças elaboradas para extorquir dinheiro. Roberto realmente tinha estado perto da joalheria no dia do assalto, mas era pura coincidência. Eles só usaram isso como desculpa para a extorsão parecer mais real. Foram condenados e presos. Nosso dinheiro continuou guardado, intacto, esperando os dias tranquilos da aposentadoria que a gente tanto sonhava. Mas a maior riqueza que eu ganhei naquele dia não estava na conta do banco. Foi descobrir que depois de 40 anos de casamento, eu e Roberto ainda éramos um time, que a gente se protegia, que a gente confiava um no outro, que juntos a gente conseguia enfrentar qualquer coisa. E aprendi outra coisa também. Às vezes o medo grita tão alto que a gente esquece de usar a cabeça. Mas quando você respira fundo,
Observa ao redor e pensa com lógica. Descobre que é mais forte do que imagina. E você que está aí do outro lado, ouvindo essa minha história, eu quero saber: de onde você está me assistindo agora? Está na cozinha tomando um café? Deitada na cama antes de dormir? Me conta nos comentários, eu adoro saber que não estou sozinha nessa caminhada. E me diz também, que horas são aí onde você está? É de madrugada? Está começando o dia? Ou está aproveitando a tarde? Deixa aqui embaixo, quero saber se a gente está conectada nesse momento ou se você vai ler isso mais tarde. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu junto comigo cada segundo daquele sufoco no banco, faz uma coisa por mim, se inscreve no canal, aperta aquele sininho para não perder as próximas histórias que eu tenho para contar, porque a vida ensina tanto e eu ainda tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Fiquem com Deus.